Junte-se a nós para uma sincera jornada de cura e segundas chances na fazenda de Monte Verde, onde Júlia, escapando de um relacionamento abusivo, encontra amor inesperado com Fernando, um proprietário de coração bondoso. A história deles nos lembra que mesmo nossas feridas mais profundas podem curar com paciência, compreensão e amor genuíno. Antes de começarmos esta história, comente abaixo de onde você está assistindo. O tráfego da manhã, no centro de Chicago, tocou, do lado de fora da janela de apartamento de Júlia, enquanto ela arrumava a última roupa em uma mala gasta. Aos 25 anos, sua vida havia se tornado uma série de decepções e lembranças dolorosas. A contusão no pulso havia desaparecido, mas as cicatrizes emocionais de seu relacionamento com Mark ainda pareciam frescas. "Você está fazendo a coisa certa?", disse seu colega de quarto Pan encostado no quadro da porta. "Ficar longe desta cidade é exatamente o que você precisa." Júlia assentiu, sem olhar para cima. "Eu sei. Eu nunca pensei que acabaria fugindo." "Não está fugindo", insistiu Pan. "Está avançando, há uma diferença." Júlia fechou a mala e finalmente olhou em volta do pequeno quarto que era sua casa nos últimos 3 anos. As paredes ainda mostravam esboços fracos onde as fotos penduram. Fotos de momentos mais felizes que ela havia retirado semanas atrás, incapazes de olhar lá-s. "Minha prima Rachel diz que o trabalho é apenas temporário", disse Júlia, colocando um fio de cabelo castanho atrás da orelha. 3 meses ajudando na cozinha em alguma fazenda no meio do nada. Fazenda Green Mountain, certo? Monte Verde Farm, Júlia corrigiu. "É espanhol para Green Mountain", Pam sorriu. "Nome sofisticado para um monte de vacas e galinhas." O táxi buzinou do lado de fora e os ombros de Júlia tenso. Era isso. Ela estava deixando tudo para trás. Seu apartamento, sua carreira fracassada, como seu chefe no Marcos Restaurant, e as memórias do comportamento controlador de Mark, que haviam escalado de críticas a abusos. "Ligue-me quando chegar lá", disse Pam, abraçando-a. "E lembre, se ninguém lá sabe nada sobre você, você pode ser quem quer ser." Júlia assentiu, mas ela já sabia quem seria. Invisível. Era mais seguro assim. O campo se estendeu infinitamente, do lado de fora da janela do ônibus. Depois de uma viagem de 4 horas, Júlia foi o último passageiro restante quando o motorista gritou: "Parada da fazenda de Monte Verde", conforme solicitado. O ônibus se afastou, deixando-a em pé por uma placa de madeira com Monte Verde Farm esculpida nela. Uma estrada de terra se estendeu à frente, ladeada por pastagens verdes, onde o gado pastava pacificamente. O sol do Tenzin-Sétemos, final da tarde, lançou longas sombras na paisagem, tão diferente da selva de concreto que ela deixou para trás. Júlia puxou a mala ao longo do caminho de cascalho, seus sapatos de cidade já coletando poeira. A casa principal apareceu à distância. Uma grande fazenda de 2 andares, com uma varanda larga e cadeiras de balanço. Por trás disso, ela podia ver vários celeiros e edifícios menores espalhados pela propriedade. Uma mulher de 40 e poucos anos pisou na varanda, protegendo os olhos do sol. "Você deve ser Júlia", ela gritou acenando. "Eu sou a mãe de Rachel, Marta. Bem, vindo a Monte Verde." Júlia forçou um sorriso. "Obrigado por me receber." "Bobagem. Estamos agradecidos por você concordar em ajudar na cozinha. Nossa última cozinheira saiu sem aviso prévio. E com a estação da colheita chegando, precisamos de todas as mãos no convés." Marta levou a mala de Júlia. "Deixe-me mostrar você ao seu quarto, e então você pode se refrescar antes do jantar." O interior da fazenda era surpreendentemente espaçoso, com pisos de madeira que ralavam sob os pés. Marta a levou para um quarto pequeno, mas aconchegante, com vista para os campos. O banheiro está no corredor, compartilhado com 2 de nossos trabalhadores sazonais. As mãos do rancho têm seus próprios aposentos perto dos estábulos. Marta colocou a mala na cama. "O jantar está às 6 na sala de jantar principal. A maioria dos trabalhadores come lá juntos." Quando Marta saiu, Júlia sentou-se na beira da cama, repentinamente sobrecarregada. Ela trocou o barulho da cidade por um silêncio desconhecido quebrado somente por sons animais distantes
e o sussurro do vento através das árvores. Parte dela queria ligar para Pan e implorar para que ela enviasse dinheiro para uma passagem de devolução, mas ela sabia que não havia nada para voltar. Ela mudou de jeans e uma camiseta cinza lisa, puxando o cabelo para trás em um coque apertado. Olhando no pequeno espelho acima da cômoda, ela mal se reconheceu. O brilho que uma vez acendeu os olhos se foi, substituído por uma cautela. Foi melhor assim, ela disse a si mesma. Não se destaque. Não atraia a atenção. Exatamente às 6 horas, Júlia desceu as escadas, seguindo os sons da conversa e o cheiro da cozinha caseira. A sala de jantar continha uma longa mesa de madeira, onde cerca de uma dúzia de pessoas já estavam sentadas, passando pratos em estilo familiar. Todo mundo, esta é Júlia de Chicago, anunciou Marta. Ela estará ajudando Maria na cozinha para a estação da colheita. Júlia examinou os rostos ao redor da mesa, principalmente homens. Fazia com a mão com pele desgastada e sorrisos amigáveis em que ela não confiava. Ela assentiu e pegou o assento vazio ao lado de uma mulher mais velha que deve ser Maria. Começo a trabalhar amanhã, Júlia perguntou calmamente. Maria assentiu. A preparação para o café da manhã começa às 5. Espero que você seja um riser cedo. Júlia não era, mas ela seria. Qualquer coisa para se manter ocupada e evitar pensar na vida que deixou para trás. A refeição continuou com conversas fluindo ao seu redor. Júlia respondeu às perguntas diretas educadamente, mas brevemente, não oferecendo informações adicionais sobre si mesma. Enquanto as placas estavam sendo limpas, a porta da frente se abriu e a sala ficou momentaneamente em silêncio. Um homem alto entrou, removendo seu chapéu de cowboy quando entrou. Ele tinha cabelos escuros tingidos de cinza precoce nos templos, uma linha de mandíbula forte, coberta de restolho e olhos que pareciam absorver tudo de uma vez. Ao contrário das outras mãos do rancho, ele usava uma camisa de botão com o jeans, as mangas enroladas para revelar antebraços bronzeados. Desculpe, estou atrasado, disse ele acenando para Marta. Tive que terminar com o novo bezerro. Fernando, venha conhecer nossa nova ajuda na cozinha. Marta o acenou. Esta é Júlia de Chicago. Júlia, este é Fernando Monteiro, o proprietário de Monte Verde. Júlia sentiu seu corpo tenso quando ele se aproximou. Ela manteve os olhos baixos, concentrando-se no grão de mesa de madeira. Bem-vindo a Monte Verde, disse Fernando, sua voz mais profunda do que ela esperava, com apenas uma sugestão de sotaque. Espero que você se sinta confortável aqui. Ela se forçou a olhar para cima e imediatamente se arrependeu. Seus olhos eram gentis, o marrom profundo dos grãos de café, e eles pareciam ver através de suas paredes cuidadosamente construídas. Ela rapidamente desviou o olhar. Obrigado, ela murmurou de pé abruptamente. Se você me desculpar, eu deveria descansar um pouco antes de amanhã. Ela sentiu os olhos dele nela quando ela saiu, e isso fez sua pele espalhar. Não com medo, exatamente, mas com consciência. E isso era perigoso. Em sua experiência, os homens eram apenas gentis quando queriam algo. Ela aprendeu essa lição da maneira mais difícil com Mark. De volta ao quarto, Júlia empurrou a pequena cômoda contra a porta, não o suficiente para bloqueá-la completamente, mas o suficiente para fazer barulho se alguém tentasse entrar. Ela se enrolou na cama, segurando o travesseiro firmemente contra o peito como um escudo. O sono veio adequadamente, cheio de sonhos da voz irritada de Mark e de olhos escuros e gentis que, de alguma forma, pareciam igualmente ameaçadores. Os próximos dias caíram em uma rotina. Júlia chegou à cozinha antes do amanhecer, trabalhando silenciosamente ao lado de Maria para preparar o café da manhã para as mãos do rancho. Ela aprendeu o ritmo da vida agrícola, manhãs, refeições saudáveis e o ciclo constante de tarefas que mantinham o local funcionando. Ela evitou Fernando o máximo possível, embora muitas vezes sentisse o olhar dele quando eles estavam na mesma sala. Ao contrário de Mark, ele nunca levantou a voz, nunca exigiu atenção. De fato, ele raramente falava, exceto quando necessário. Havia uma quietude nele que a intrigou e a enervava. Uma semana em sua estadia, Júlia estava cortando legumes para o ensopado de noite
quando Maria entregou a ela uma nota. Fernando pergunta se você prepararia algo especial para um jantar de negócios amanhã à noite. Apenas para ele e 2 convidados. A mão de Júlia apertou ao redor da faca. Eu não sou um chefe, disse ela. Estou aqui apenas para ajudar. Maria sorriu. Rachel disse a Martha que você trabalhou em um restaurante em Chicago. Fernando pensou que você poderia gostar de criar algo diferente para uma mudança. Júlia se sentiu presa. Ela não queria chamar a atenção para si mesma, mas se recusar pode levantar questões que não queria responder. Tudo bem, ela disse finalmente. Vou precisar de uma lista dos ingredientes disponíveis. Na noite seguinte, Júlia se viu sozinha na cozinha, preparando uma refeição da qual se orgulhava. Costelas curtas com legumes assados e uma redução de vinho tinto. O processo familiar de cozinhar a acalmou, e por breves momentos ela esqueceu onde estava e por quê. Ela estava tão absorvida em seu trabalho que não ouviu Fernando entrar até que ele falasse. Cheira maravilhoso aqui. Júlia pulou, quase jogando a colher de pau que estava segurando. Ela girou, instintivamente apoiando contra o balcão. Fernando levantou as mãos. Sinto muito. Não pretendia assustá-lo. Júlia se forçou a respirar. Está tudo bem, o jantar estará pronto em 20 minutos. Ele não saiu como ela esperava. Em vez disso, ele se inclinou contra o quadro da porta observando seu trabalho. O silêncio se estendeu entre eles até que ela não aguentasse. Há algo mais que você precisa? Ela perguntou, mais acentuadamente do que o pretendido. Não, ele disse simplesmente. Eu apenas gosto de assistir alguém que sabe o que está fazendo. Não havia zombaria em sua voz, apenas uma apreciação genuína. Júlia não sabia como responder a isso. Mark sempre criticou sua cozinha, encontrando falhas com seus melhores esforços. Seus convidados estarão esperando, disse ela finalmente. Fernando o endireitou. Eles acabaram de ligar. Eles estão atrasados. Tráfego da cidade. Ele hesitou. Você se juntaria a mim para um copo de vinho enquanto esperamos? Abriu uma garrafa que combina bem com sua refeição. Júlia endureceu. Não, obrigado. Tenho trabalho a terminar. Ela voltou para o fogão, deixando claro que a conversa acabou. Ela o ouviu suspirar suavemente antes de sair, e só então ela soltou a respiração que estava prendendo. Mais tarde naquela noite, depois de servir a refeição e limpar a cozinha, Júlia sentou-se sozinha nos degraus da varanda dos fundos. A noite estava clara, as estrelas visíveis de uma maneira que nunca foram em Chicago. Ela envolveu os braços em volta de si mesma, lutando contra uma onda repentina de solidão. Posso me juntar a você? Júlia se assustou com a voz de Fernando. Ele ficou uma distância respeitosa, segurando 2 canecas. Todo instinto disse a ela, para sair, para se retirar para a segurança de seu quarto. Mas algo, talvez a quietude da noite ou o cansaço em sua expressão, fez o aceno de cabeça levemente. Ele sentou-se no extremo oposto da etapa, deixando muito espaço entre eles. Chocolate quente, disse ele, oferecendo-lhe uma das canecas. A receita da minha mãe. Júlia hesitou antes de aceitá-lo. A cerâmica estava quente contra as palmas das mãos. O jantar foi excelente, disse Fernando depois de um momento. Você é muito talentoso. Júlia tomou um gole do chocolate quente para evitar responder. Era rico e não muito doce, com uma pitada de canela. Você não gosta de elogios, observou ele. Eu não gosto. Ela começou, então parou. Não gosto. De homens que pensam que eles possuem você porque disseram algo de bom. Fernando parecia entender o que não disse. Você não precisa falar comigo, Júlia. Mas eu quero que você saiba que aqui ninguém vai te machucar. Você está seguro em Monte Verde. A bondade em sua voz quase a desfez. Ela ficou abrupta, devolvendo-o a caneca. Obrigado pelo chocolate. Quente, Sr. Monteiro. Boa noite. Quando ela correu de volta para o quarto, Júlia sentiu lágrimas ameaçadoras. Ela não chorou desde que saiu de Chicago, nem mesmo quando Mark ligou para o telefone celular repetidamente até que ela foi forçada a mudar seu número. Ela não chorava agora. As lágrimas eram um luxo que ela não podia pagar, porque crying significava sentir, e sentir
se significava vulnerabilidade. E ela prometeu a si mesma que nunca mais ficaria vulnerável. 2 semanas se passaram na fazenda de Monte Verde. Júlia se estabeleceu em uma rotina que parecia quase segura: acertar antes do amanhecer, preparar café da manhã com Maria, limpar, começar os preparativos para o almoço, servir, limpar novamente e começar o jantar. As tarefas repetitivas mantiveram as mãos ocupadas e sua mente ocupada. Ela ainda se mantinha sozinha, comendo rapidamente e se retirando para o quarto ou dando passeios sozinhos pela propriedade quando suas tarefas da cozinha terminaram. Os trabalhadores agrícolas aprenderam a não se aproximarem diretamente dela, enviando seus elogios sobre ela cozinhar por Maria. Em terça-feira de manhã chuvosa, Júlia estava amassando a massa de pão quando Maria anunciou que precisava visitar sua irmã na cidade vizinha. O bebê dela está chegando cedo, explicou Maria, que já está desapontando seu avental. Eu devo ir hoje. Júlia sentiu o pânico subindo. Mas e o almoço e o jantar? Você sabe o que fazer, disse Maria com confiança. Você é um cozinheiro melhor do que eu de qualquer maneira. Fernando já disse que tudo bem para eu ir. Depois que Maria saiu, a cozinha parecia grande demais, muito vazia. Júlia trabalhou metodicamente, tentando ignorar a ansiedade borbulhando dentro dela. Sem Maria como um buffer, ela teria que interagir com os outros mais diretamente. A chuva se intensificou durante a manhã, tocando contra as janelas da cozinha. Na hora do almoço, era tão difícil que as mãos do rancho vieram pingando molhadas, suas botas deixando trilhas enlameadas no chão. Desculpe pela bagunça, disse Tom, um dos trabalhadores mais velhos. Storm surgiu rápido. Júlia assentiu sem encontrar os olhos, preparando o ensopado de frango e o pão recém-assado que havia preparado. Ela o serviu rapidamente e depois se retirou para o extremo da cozinha, ocupando-se com vasos de lavagem. Fernando chegou tarde, a camisa encharcada. O riacho está subindo, disse ele aos homens. Precisamos mover o gado do pasto inferior depois do almoço. Seus olhos encontraram Júlia do outro lado da sala. Este ensopado é exatamente o que precisávamos hoje. Obrigado. Júlia deu um pequeno aceno de reconhecimento antes de voltar à sua tarefa. Ela podia sentir o olhar dele permanecendo nela, mas ele não se aproximou. Depois que os homens partiram para as tarefas da tarde, Júlia limpou a sala de jantar e começou a se preparar para o jantar. A tempestade continuou a se enfurecer lá fora, um raio piscando no céu escuro, seguido de trovões estrondosos que pareciam sacudir a casa. Ela estava pegando uma panela grande em uma prateleira alta, quando um acidente de trovão particularmente alto a assustou. A panela escorregou de suas mãos, barulhentando o chão com um estrondo ensurdecedor. Júlia ofegou instintivamente apoiando contra a parede, seu coração disparado. Você está bem? Fernando estava na porta, a água da chuva pingando de seus cabelos e roupas. Sua aparência repentina, combinada com o barulho e a tempestade, enviou Júlia em um pânico momentâneo. Ela deslizou pela parede, respirando rasa e rápida. Em vez de se aproximar dela, Fernando ficou onde estava, sua voz gentil. É apenas uma tempestade, Júlia. Você está seguro aqui. Ela não podia responder, presa em uma lembrança de Mark. Jogando vasos quando o jantar não era do seu gosto, cantos da cozinha, onde ela se amontoou para evitar sua raiva. Fernando parecia entender. Ele se abaixou lentamente para sentar no chão, mantendo toda a largura da cozinha entre eles. Aqui ninguém grita com você, ninguém faz você se sentir menos. Você pode respirar. Suas palavras, tão simples e diretas, romperam seu pânico. Júlia respirou rasgando, depois outra. Lágrimas brotaram e derramaram, escorrendo pelas bochechas. Pela primeira vez desde que chegou a Monte Verde, ela chorou não as lágrimas silenciosas que ela derramou em Chicago, mas soluços profundos e de balançar o corpo. Fernando permaneceu onde estava, uma presença constante em toda a sala. Ele não tentou confortá-la fisicamente ou dizer a ela para parar de chorar. Ele simplesmente esperou, dando a ela o espaço e o tempo que ela precisava. Quando suas lágrimas finalmente diminuíram, Júlia se sentiu vazia, mas de alguma forma como se algo venenoso tivesse sido drenado.
Sinto muito, ela sussurrou limpando o rosto com a manga. Nunca se desculpe por sentimentos, disse Fernando. Eles são honestos, mesmo quando as pessoas não estão. Ele ficou lentamente. A tempestade está piorando. Preciso verificar os animais, mas voltarei antes do jantar. Ele parou na porta. Júlia, obrigado por confiar em mim o suficiente para ser você mesmo, mesmo por um momento. Depois que ele saiu, Júlia permaneceu no chão por vários minutos, processando o que havia acontecido. Nenhum homem jamais a viu quebrar assim sem zombar dela ou tentar consertá-la. Fernando não fez nenhum. Ele simplesmente estava lá, estável, como a terra sob a fazenda. Ela finalmente ficou. Pegou a panela caída e voltou ao seu trabalho. Mas algo mudou dentro dela. A menor rachadura na parede que ela construiu em volta de si mesma. À noite, a tempestade se intensificou em algo feroz e selvagem. O vento uivou ao redor da casa da fazenda e a chuva atacou as janelas como pequenas balas. A maioria dos trabalhadores agrícolas havia se mudado para o bunkhouse mais cedo, mas Fernando e duas das mãos seniores ficaram na casa principal para monitorar a situação. O riacho transbordou, relatou Tom depois de verificar fora. Mas os animais são todos seguros nos celeiros altos. Júlia serviu um jantar simples de ensopado de carne e pão de milho, que os homens comeram rapidamente antes de retornarem ao relógio pelas janelas. Ela se limpou sozinha, ouvindo suas vozes baixas discutindo os níveis de água e os danos à propriedade. Quando ela estava terminando, as luzes piscavam uma vez, duas vezes e depois saíram completamente, mergulhando a casa na escuridão. Todo mundo fica calmo. A voz de Fernando veio da sala de estar. O gerador deve começar em breve. Júlia congelou na cozinha escura, sua mão segurando a borda da pia. Ela ouviu passos se aproximando e tensos. Júlia? Fernando chamou suavemente. Você ainda está aqui? Sim, ela respondeu, sua voz quase audível com a tempestade. Um feixe de luz apareceu quando Fernando entrou com uma lanterna. O gerador deve começar qualquer minuto, mas eu tenho velas apenas por precaução. Você está bem com o escuro? A verdade era que ela não estava. Apartamentos escuros significavam que Mark estava em um de seus humores, forçando a navegar pela memória e tocar para evitar incomodar Lu. Estou bem, ela mentiu. Fernando não a desafiou, mas deixou a lanterna no balcão. Mantenha isso com você, preciso verificar algo lá fora. Nesta tempestade, a pergunta caiu antes que ela pudesse impedi-la. O gerador está em um galpão, atrás da casa. Ele deveria ter começado automaticamente, mas às vezes o interruptor grita. Ele pegou uma capa de chuva de um gancho na porta dos fundos. Eu voltarei. Sozinho na cozinha escura com apenas o feixe de lanterna para a companhia, Júlia se sentiu inesperadamente preocupada com Fernando. A tempestade era perigosa e ele estava saindo sozinho. Antes que ela pudesse analisar esse novo sentimento, a porta dos fundos se abriu novamente, trazendo consigo uma rajada de vento e chuva. Fernando entrou encharcado apesar da capa de chuva. O caminho para o galpão do gerador é inundado, informou ele. Teremos que nos contentar com velas hoje à noite. Ele sacudiu o casaco e recuperou várias velas grandes de um gabinete, iluminando-as e colocando-as ao redor da cozinha e da sala de jantar. O brilho quente criou uma atmosfera aconchegante, apesar da tempestade furiosa do lado de fora. Os telefones também estão baixos, disse ele, passando a mão pelos cabelos úmidos. Mas nós enfrentamos tempestades piores do que isso. A casa é sólida. Júlia assentiu assistindo a luz de velas jogar em suas feições. Pela primeira vez, ela se permitiu realmente olhar para ele. A linha forte da mandíbula dele, a pequena cicatriz perto da sobrancelha direita, a profundidade de seus olhos, que parecia manter força e tristeza. Você deveria descansar um pouco, sugeriu Fernando. Não há mais nada para fazer esta noite. Júlia hesitou. O pensamento de ficar sozinho em seu quarto escuro de repente parecia menos atraente do que ficar na cozinha à luz de velas. Eu pensei que eu poderia fazer um chá primeiro, disse ela. Se Fernando ficou surpreso com sua decisão de ficar, ele não mostrou. O chá parece bom. Lembre, se eu me juntar a você,
Ela balançou a cabeça e ele se sentou na mesa da cozinha, enquanto encheu a chaleira. Muito obrigado. O fogão era a gás e ainda trabalhava sem eletricidade. O simples ato de fazer chá na cozinha escavada pela tempestade parecia estranhamente íntima. Quando Júlia colocou uma caneca fumegante em frente a Fernando, seus dedos escovaram brevemente. Ela não se afastou, pois teria dias antes. Obrigado, disse ele. Eles ficaram em silêncio por um tempo, a tempestade fornecendo um cenário dramático para a cena tranquila da cozinha. Júlia embalou sua caneca, tirando o conforto de seu calor. Há quanto tempo você possui Monte Verde? Ela finalmente perguntou, surpreendendo-se com a pergunta. Fernando olhou para cima, um lampejo de alguma coisa. Se agrada, talvez, cruzando o rosto por sua iniciativa. Está na minha família há 3 gerações. Meu avô começou com apenas 50 acres e um sonho. Meu pai o expandiu para o que você vê agora. Ele parou. Eu levei mais de 10 anos atrás, depois que eles passaram. Você corre bem, disse Júlia. Depois acrescentou suavemente. Todo mundo respeita você aqui. O respeito é ganho através da justiça, não do medo, respondeu Fernando. Meu pai me ensinou isso. Júlia olhou para o chá. Mark havia governado pelo medo, medindo seu sucesso pela rapidez com que ela saltou para obedecer. Nem todo mundo vê dessa maneira. Fernando ficou quieto por um momento. Não, nem todo mundo faz. Ele parecia escolher suas próximas palavras com cuidado. Júlia, o que aconteceu com você antes de vir aqui não foi sua culpa. Ela olhou para cima brutamente. Você não sabe nada sobre mim. Eu sei que você é forte, ele disse simplesmente. Eu sei que você está se reconstruindo, peça por peça, e eu sei que quem te machucou estava errado. Júlia sentiu lágrimas ameaçando novamente e piscou. De volta. Eu não quero falar sobre isso. Não precisamos, garantiu Fernando. Mas se você o fizer, eu sou um bom ouvinte. O vento uivou particularmente em voz alta, sacudindo as janelas. Júlia pulou um pouco e, sem pensar, Fernando alcançou o outro lado da mesa. Ele parou pouco para tocar a mão dela, deixando a escolha para ela. Depois de um momento de hesitação, Júlia permitiu que seus dedos descansassem levemente contra os dele. Foi a primeira vez que ela tocou de bom grado desde que deixou Chicago. A mão de Fernando estava quente e calejada pelo trabalho agrícola, firme sob seus dedos trêmulos. Eles ficaram assim por vários batimentos cardíacos, conectados pelos toques mais leves enquanto a tempestade se espalhou para fora. Então Júlia retirou suavemente a mão e ficou em pé. Eu deveria ir para a cama, disse ela. Fernando assentiu, subindo também. Leve uma vela com você. E Júlia, obrigado pelo chá. E a empresa. Em seu quarto, Júlia colocou a vela na mesa de cabeceira e sentou-se na beira da cama. Sua mão ainda, tingia onde tocou a de Fernando. Em vez de sentir medo ou ansioso, ela se sentiu calma. Ela não empurrou a cômoda contra a porta naquela noite. E pela primeira vez desde que chegou a Monte Verde, ela dormiu sem agarrar o travesseiro como um escudo. Na manhã seguinte, ocorreu claro e brilhante, como se a tempestade nunca tivesse acontecido. A energia ainda estava fora, mas Fernando e as mãos do rancho já estavam avaliando danos e reparos iniciais. Júlia preparou um café da manhã simples de cereais e frutas frios, levando uma bandeja para os homens que trabalham para limpar uma árvore caída perto da casa. Você é um anjo, disse Tom com gratidão, levando uma tigela. Fernando olhou para cima de onde estava operando uma serra elétrica, surpresa se registrando em seu rosto ao ver Júlia se aproximando voluntariamente do grupo. Ele colocou a serra e limpou a testa com o antebraço antes de aceitar a comida que ela ofereceu. Obrigado, disse ele. Isso é atencioso da sua parte. Júlia deu um pequeno encolher de ombros. Você trabalha desde o amanhecer. Você deve estar com fome. Ela não demorou retornando à cozinha para continuar seus preparativos para o almoço. Mas durante a manhã, ela descobriu que ele relou olhando pela janela para assistir Fernando dirigindo os esforços de limpeza. Havia algo tranquilizador em sua autoridade calma, da maneira que ele trabalhava ao lado de seus homens, em vez de simplesmente dar ordens. Maria voltou naquela tarde, cheia de desculpas e notícias sobre seu novo sobrinho. Ela deu uma olhada
em Júlia e fez uma pausa. Algo é diferente em você, observou ela. Júlia se virou concentrando-se em cortar vegetais. Nada é diferente. Como está sua irmã? Maria permitiu a mudança do assunto, lançando detalhes sobre o nascimento e o bebê. Mas seus olhos permaneceram curiosos enquanto observava Júlia trabalhando, com uma nova facilidade em seus movimentos, um ligeiro relaxamento em seus ombros perpetuamente tensos. Naquela noite, depois que o jantar foi servido e limpo, Júlia se surpreendeu novamente ao aceitar o convite de Fernando para sentar na varanda. O ar noturno estava fresco e fresco após a tempestade, carregando o perfume da terra molhada e crescendo coisas. A empresa de energia diz que deveríamos ter eletricidade de volta pela manhã, disse Fernando, balançando suavemente em sua cadeira. Júlia assentiu, observando vaga, lumes começarem a aparecer no anoitecer. É pacífico sem ele, no entanto. Fernando sorriu, um verdadeiro sorriso que alcançou seus olhos. É sim. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. Júlia esqueceu como era simplesmente estar na presença de alguém sem medo ou ansiedade. Parecia a primeira respiração profunda depois de estar debaixo d'água por muito tempo. Fiquei noivo uma vez, disse Fernando de repente, ainda olhando para os campos. Laura era da cidade como você. Ela adorava a ideia de vida agrícola, o romance disso, mas a realidade... Ele balançou a cabeça. A lama, as primeiras manhãs, o trabalho sem fim. Não era o que ela esperava. Júlia virou-se para olhá-lo surpreso com essa revelação pessoal. O que aconteceu? Ela foi embora, ele disse simplesmente. Voltou à cidade e ao seu trabalho no escritório. Disse que ela não podia desperdiçar seus jovens enterrados no campo. Ele olhou para Júlia. Eu não a culpo. Esta vida não é para todos. É por isso que você nunca se casou? Júlia perguntou, depois imediatamente se arrependeu da pergunta pessoal. Sinto muito, isso não é da minha conta. Está tudo bem, garantiu Fernando. E em parte sim, mas também é. Ele fez uma pausa parecendo procurar as palavras certas. Eu vi minha irmã se casar com um homem que mudou quando o anel estava no dedo dela. Ele ficou controlando, depois verbalmente abusivo e finalmente... Ele parou, a dor evidente em sua voz. O coração de Júlia apertou. O que aconteceu com ela? As mãos de Fernando agarraram os braços de sua cadeira de balanço. Ela morreu, no que foi governado um acidente. Uma queda pelas escadas, mas eu sabia, todos nós sabíamos. Sinto muito, Júlia sussurrou. Eu não conseguia protegê-la, continuou Fernando. Eu tentei fazê-la deixá-lo, mas ela estava com medo, e então era tarde demais. Ele olhou diretamente para Júlia. Desde então, prometi a mim mesmo que nunca ignoraria os sinais. Nunca finge não ver quando alguém está sofrendo. Júlia entendeu então por que ele tinha sido tão cuidadoso com ela, tão respeitoso com seus limites. Ele reconheceu a dor dela, porque já tinha visto isso antes. Meu ex-namorado, Mark, disse ela, o nome se sentindo estranho na língua depois de tanto tempo evitando. Ele não me bateu no começo. Foram pequenas coisas, criticando minha culinária, minhas roupas, meus amigos. Então, controlando meu tempo, meu dinheiro. Quando finalmente tentei sair, ela parou, inconscientemente esfregando o pulso onde estavam as contusões. Fernando não pressionou por detalhes. Você saiu, no entanto, isso exige coragem. Ou desespero, Júlia rebateu. Às vezes, eles são a mesma coisa. Eles ficaram em silêncio novamente, cada um perdido em lembranças. Depois de um tempo, Fernando se levantou. Eu deveria verificar os reparos antes de entregar. Boa noite, Júlia. Fernando. Ela ligou quando ele chegou à porta. Quando ele se virou, ela disse suavemente, obrigado por não empurrar, por não tentar me consertar. Sua expressão era gentil na luz desbotada. Você não está quebrado, Júlia. Ferido, talvez, mas cura, eu acho. Depois ele saiu, Júlia permaneceu, na varanda, suas palavras ecoando em sua mente. Pela primeira vez desde que chegou a Monte Verde, ela sentiu algo novo que se desenrolava dentro dela, algo que parecia perigosamente como a esperança.
À medida que as semanas se transformaram em meses, o calor do verão deu lugar às primeiras dicas nítidas de outono na fazenda de Monte Verde. Os campos mudaram de verde vibrante para ouro, e a estação da colheita começou a sério. Com ele, surgiram dias de trabalho mais longos e noites mais movimentadas, quando os trabalhadores agrícolas trouxeram colheitas e se prepararam para o inverno. Júlia se viu se estabelecendo em um ritmo que não esperava desfrutar. Seus dias na cozinha com Maria assumiram uma familiaridade confortável, e ela não se apressou mais para o quarto após as refeições. Em vez disso, ela costumava demorar, ouvindo as histórias das mãos do rancho ou assistindo enquanto Fernando revisou o progresso do dia com sua equipe. Em uma noite fria de setembro, Júlia estava amassando a massa para o café da manhã seguinte, quando Fernando apareceu na porta da cozinha, segurando um pacote embrulhado em papel marrom. "Eu estava na cidade hoje", disse ele, colocando o pacote no balcão. "Pensei que você poderia gostar disso." Júlia limpou a farinha de suas mãos antes de desembrulhar cuidadosamente o papel. No interior, havia um livro de receitas não novo e brilhante, mas bem usado, com páginas com orelhas de cachorro e notas manuscritas nas margens. "Era da minha avó", explicou Fernando. "Todas as receitas da família estão lá, incluindo sua famosa torta de maçã. Notei que você gosta de assar." Júlia passou os dedos sobre a capa desbotada. "Isso parece precioso demais para usar." "Os livros devem ser lidos, receitas destinadas a serem cozidas", disse Fernando com um pequeno sorriso. "Ela gostaria que você tivesse." Seus olhos se encontraram e Júlia sentiu uma vibração no peito que se tornara cada vez mais familiar na presença de Fernando. "Obrigado", ela disse suavemente. "Vou cuidar bem disso." Ele assentiu, parecendo dizer algo mais, mas Tom apareceu na porta. "Boss, o trator está agindo de novo. Henderson acha que é a transmissão." Fernando suspirou. "Eu estarei aí." Ele deu a Júlia uma última olhada antes de seguir Tom. Maria, que estava discretamente limpando o fogão durante essa troca, levantou uma sobrancelha quando estavam sozinhos. Esse homem nunca deu a ninguém o livro de receitas de sua avó, nem Laura. Júlia sentiu suas bochechas quentes. "Somos apenas amigos." Maria cantarolou, sem se preocupar em esconder seu sorriso conhecedor. Mais tarde naquela noite, depois que a cozinha estava limpa, Júlia levou o livro de receitas para o pequeno jardim atrás da casa. Era o seu lugar favorito para sentar. Quando o trabalho do dia foi feito, um lugar tranquilo com bancos de pedra cercados por flores de flores dicas. Ela girou cuidadosamente as páginas, admirando a letra arrumada que anotou muitas das receitas. "Adicione mais canela", dizia uma nota. "Deixe surgir durante a noite para obter melhores resultados", disse outro. Parecia ler a história de vida de alguém através de suas aventuras na cozinha. Encontrando algo interessante, a voz de Fernando a assustou, mas não da maneira assustadora que ela teria reagido. Ela olhou para cima para ver, parado na entrada do jardim, sua moldura alta em silhueta contra o sol poente. Sua avó era muito específica sobre sua técnica. "De crosta de torta", disse Júlia, mostrando uma página cheia de instruções precisas. Fernando riu, um som quente que Júlia havia apreciado. Ela acreditava que a crosta de torta era a verdadeira medida de um padeiro. "Meu avô propôs a ela depois de provar sua torta de maçã." "Um homem que conhece suas prioridades", brincou Júlia, surpreendendo-se com a facilidade das brincadeiras. Fernando sentou-se ao lado dela no banco, deixando uma distância respeitosa entre eles como sempre fazia. "Minha avó teria gostado de você", disse ele. "Ela valorizou as pessoas que colocaram seu coração em seu trabalho." Júlia fechou o livro com cuidado. "Eu nem sempre. Quando trabalhei no restaurante em Chicago, tornou-se apenas um emprego, algo para passar." Ela fez uma pausa. "Mas aqui parece diferente." "Como assim?" Ela pensou por um momento. "As pessoas apreciam o que eu faço, não apenas com palavras, mas..." Ela lutou para explicar. "Eles gostam. Há satisfação em criar algo que traz a felicidade dos outros." Fernando assentiu. "É assim que me sinto em relação à fazenda.
Não é apenas trabalhar, está criando algo significativo. Ele olhou para os campos que se estendem além do jardim. Quando meu pai morreu, todos esperavam que eu vendesse Monte Verde, mudar para a cidade, conseguir um emprego real, como chamava. Por que você não? Porque esta terra faz parte de mim, disse ele simplesmente. As estações, os animais, o ritmo de plantar e colher, está no meu sangue. Ele olhou para ela. Nem todo mundo entende esse tipo de conexão. Acho que estou começando, admitiu Júlia. Eles se sentaram em um silêncio confortável quando o anoitecer se aprofundou ao seu redor. Os vagalumes começaram a dançar entre as plantas do jardim, suas pequenas luzes piscando e fora como estrelas da Earthbound. Júlia, disse Fernando em silêncio, o Festival da Colheita é neste fim de semana na cidade. Você consideraria ir comigo? Seu pulso acelerou. Isso soou suspeito como um encontro, algo que ela não estava pronta para considerar desde que chegou a Monte Verde. Não sei. Assim como amigos, acrescentou ele rapidamente. Toda a fazenda diz. É uma tradição comunitária. Boa comida, música, dança, se você quiser. Mas sem pressão. O velho medo sussurrou avisos em sua mente, mas Júlia se viu assentindo. Ok, como amigos. O sorriso de Fernando valia a vibração da ansiedade que seu convite havia desencadeado. Bom, está resolvido então. A manhã do festival ocorreu brilhante e clara. Júlia ficou em frente ao pequeno espelho em seu quarto, franzindo a testa em seu reflexo. Ela trouxe poucas roupas de Chicago e nada apropriado para um festival. Depois de experimentar e descartar várias opções, ela finalmente se estabeleceu em seu jeans menos desgastado e uma simples blusa azul. Uma batida na porta dela a fez pular. Maria ficou lá segurando um lindo vestido floral em amarelo macio. Minha filha deixou a última vez que visitou, disse Maria. Não é a cor dela, mas ficaria linda em você. Júlia hesitou. Eu não podia... Por favor, Maria insistiu. Ela ficaria feliz por você usá-lo. 20 minutos depois, Júlia desceu as escadas, sentindo-se autoconsciente e bonita pela primeira vez em meses. O vestido se encaixava bem, fluindo em torno dos joelhos, e Maria ajudou a estilizar seus cabelos em ondas soltas, em vez de seu pão grave habitual. Fernando estava esperando no vestíbulo, vestido com jeans limpos e uma camisa branca crocante. Quando ele a viu, ele ficou completamente quieto, seus olhos se arregalando um pouco. Você está linda, disse ele, sua voz inferior ao habitual. Júlia se sentiu corando. Obrigado. Maria me emprestou o vestido. Ele ofereceu o braço com cortesia antiquada. Vamos? Os outros já foram adiante. A viagem para a cidade estava cheia de um tipo elétrico de tensão que foi emocionante e aterrorizante. Júlia manteve as mãos dobradas, em seu colo, ciente de Fernando ao lado dela, o perfume sutil de sua colônia, a maneira como suas mãos se moviam com confiança no volante. A praça da cidade foi transformada para o Festival da Colheita. As barracas alinhavam o perímetro, vendendo alimentos, artesanato e produtos locais. Uma banda tocou música animada, em um pequeno palco, enquanto as crianças corriam pela multidão com tinta facial e balões. Isso é maravilhoso, disse Júlia, aprendendo vistas e sons. Fernando sorriu, claramente satisfeita por sua reação. Espere até experimentar a cidra, de maçã da Sra. Peterson. É famoso em 3 municípios. Eles passaram pelo festival juntos, parando para conversar com as pessoas da cidade, que pareciam conhecer e respeitar Fernando. Júlia notou como ele levou um tempo com cada pessoa, perguntando sobre membros da família ou preocupações agrícolas. Com interesse genuíno, Fernando Monteiro. A voz de uma mulher cortou a multidão. Eu pensei que era você. Uma linda mulher loira em um vestido de aparência cara se aproximou deles, seus saltos altos clicando na calçada. Seu sorriso era largo, mas não alcançou os olhos. Laura, disse Fernando, sua voz Carrie neutro. Eu não sabia que você estava na cidade. Apenas visitando o papai para o fim de semana, disse ela, seu olhar deslizando para Júlia com uma avaliação óbvia. Você não vai me apresentar ao seu amigo? A mandíbula de Fernando se apertou um pouco. Laura Henderson.
Esta é Julia Carter. Julia, Laura costumava morar na área. Julia assentiu educadamente, entendendo imediatamente quem era essa mulher, a ex-noiva de Fernando, que achou a vida agrícola muito limitadora. Que charmoso, disse Laura, seu tom sugerindo o contrário. Você está trabalhando na Monte Verde, querida? Sim, Julia respondeu simplesmente, recusando-se a ser intimidado. Ajudo a administrar a cozinha. As sobrancelhas de Laura se levantaram. Oh, um cozinheiro, que útil! Ela voltou para Fernando. Falando em útil, o papai mencionou que seu campo norte pode estar à venda? A Henderson Enterprises está muito interessada se você estiver finalmente pronto para começar a desenvolver parte dessa terra. Fernando balançou a cabeça. Monte Verde não está à venda, Laura. Nem um único acre. Laura fez beicinho lindamente. Ainda teimoso como sempre. Bem, pense nisso. A oferta do papai é bastante generosa. Ela tocou o braço dele familiarmente. Deveríamos recuperar o atraso corretamente enquanto estou na cidade. Jantar na grelha amanhã? Antes que Fernando pudesse responder, um homem chamou o nome de Laura, do outro lado da praça. Ela suspirou. Isso é papai, eu tenho que correr. Ligue para mim, Fernando. Com um rápido beijo de ar, ela se foi, deixando uma nuvem de perfume caro em seu rastro. Um silêncio desconfortável caiu entre Júlia e Fernando. Ela é muito bonita, Júlia finalmente disse, odiando a pequena voz dentro que imediatamente se comparou desfavoravelmente à loira sofisticada. Sim, Fernando concordou, depois acrescentou, e completamente errado para Monte Verde. Ele se virou para Júlia. Sinto muito por isso. Laura pode ser intensa. Júlia deu de ombros, tentando parecer não afetada. Ela, obviamente, ainda se importa com você. Laura se preocupa com o que não poderia ter, corrigiu Fernando. Quando deixei claro que não venderia a fazenda e me mudei para a cidade com ela, parei de ser interessante. Ele hesitou. Você está com fome? As damas da igreja montaram um churrasco pelo gazebo. Grato pela mudança de assunto, Júlia assentiu. Eles percorreram a multidão, mas o fácil relacionamento de anteriormente parecia tenso agora. Júlia não pôde deixar de se perguntar se viu Laura lembrou Fernando do que ele havia desistido. Uma mulher bonita e confiante que se mudou pelo mundo sem medo. Eles encontraram uma mesa com alguns dos trabalhadores de Monte Verde e suas famílias. O simples ato de compartilhar uma refeição com esses rostos agora familiares ajudou Júlia a relaxar novamente. E logo ela estava rindo da história exagerada de Tom sobre uma vaca teimosa. Quando a noite se aproximava, a banda mudou para músicas mais lentas e os casais começaram a dançar na área em frente ao palco. Fernando os observou por um momento antes de se voltar para Júlia. Você gostaria de dançar? Ele perguntou em silêncio. O primeiro instinto de Júlia foi recusar. Dançar significava ser mantido, estar perto. Mas olhando para Fernando, sua expressão aberta e paciente, ela se viu assentindo. Ele a levou à beira da área de dança e colocou gentilmente as mãos na cintura dela, mantendo uma distância respeitosa entre seus corpos. Júlia, cautelosamente, descansou as mãos nos ombros dele e eles começaram a balançar a música. Eu não dancei há muito tempo, ela admitiu. Você está bem, garantiu Fernando. Enquanto a música continuava, Júlia gradualmente relaxou, permitindo-se se aproximar até que pudesse sentir o calor de seu corpo. As mãos de Fernando permaneceram leves na cintura, nunca se afastando ou puxando, a para mais perto do que ela iniciou. Obrigado, ela disse suavemente. Ele olhou para ela, intrigada. Para quê? Por ser paciente, por nunca empurrar. Ela encontrou os olhos dele. Por me ver. A expressão de Fernando suavizou. Júlia, você é fácil de ver. Sua força, sua bondade, a maneira como você se importa com todos na fazenda, mas tome tão pouco para si mesmo. Sua voz caiu mais baixo. A maneira como você está finalmente começando a sorrir novamente. A intensidade de seu olhar fez sua corrida de coração, mas não com medo. Isso era algo totalmente diferente. Algo quente, esperançoso e aterrorizante, à sua maneira. A música terminou, mas nenhum deles se moveu imediatamente.
Eles ficaram ali conectados em um momento que parecia frágil e precioso. Finalmente, Fernando deu um passo para trás um pouco. Você gostaria de caminhar pelo rio? Está iluminado com lanternas para o festival. Júlia assentiu, de repente incapaz de confiar em sua voz. Enquanto percorriam a multidão, Fernando colocou levemente a mão na pequena das costas dela, não guiando ou controlando, apenas um ponto de contato suave que levou as formigas na espinha. A margem do rio era realmente bonita, com lanternas, de papel amarradas nas árvores, lançando um brilho suave sobre a água. Vários casais e famílias estavam passeando pelo caminho, mas era mais silencioso que a principal área do festival. Eles caminharam devagar, conversando sobre coisas simples, lembranças da criança, livros favoritos, sonhos que haviam mudado com o tempo. Júlia se viu compartilhando mais do que com alguém em anos, prolongada pela escuta atenciosa de Fernando e respostas atenciosas. Eu queria ser um chefe profissional uma vez, ela confessou. Eu estava até economizando para a escola de culinária. Então eu conheci Mark e de alguma forma meus sonhos se tornaram menores. Mais prático, ele chamou. Fernando franziu a testa. Não há nada impraticável em seguir sua paixão. Foi o que minha mãe sempre dizia. Júlia sorriu para a memória. Ela me ensinou a cozinhar. Disse que a comida feita com amor sempre tem um gosto melhor. Ela estava certa, disse Fernando. Eu nunca provei nada tão bom quanto o que você cria em nossa cozinha. Nossa cozinha. A frase simples enviou uma onda de calor através de Júlia. De alguma forma, nesses poucos meses, Monte Verde havia se tornado mais lar para ela do que em qualquer lugar em que morasse em anos. Eles chegaram a um pequeno banco de madeira com vista para uma curva no rio. Fernando gesticulou para isso. Devemos sentar por um tempo. O banco era pequeno o suficiente para que seus ombros tocassem quando se sentavam. Júlia não se afastou. Em vez disso, ela se viu se inclinando um pouco para o contato, desenhando o conforto de sua presença sólida. Júlia, disse Fernando depois de um momento, eu preciso te dizer uma coisa. Seu corpo ficou tenso automaticamente. Em sua experiência, essas palavras raramente precediam algo de bom. Fernando deve ter sentido sua reação porque ele imediatamente lhe deu mais espaço. Não é nada ruim, ele garantiu. Pelo menos espero não. Ela assentiu para ele continuar, tentando acalmar. Seu coração de corrida. Eu me preocupo com você, ele disse simplesmente, mais do que um amigo ou funcionário. Eu não esperava e entendo, se você não se sente da mesma maneira. Sua cura vem primeiro sempre. Júlia olhou para ele, chocado não por sua admissão, mas pela maneira cuidadosa que ele apresentou, não tornando exigências, sem esperar nada. Em troca. Quando ela não respondeu imediatamente, Fernando continuou. Você não precisa dizer nada agora. Ou nunca, se você não quiser. Eu apenas pensei que você deveria saber onde estou. Fernando, ela finalmente conseguiu. Não sei se estou pronto. Ainda tenho dias em que... Ela lutou para explicar o medo remanescente de que às vezes a suportava sem avisar. Eu sei. Ele disse gentilmente. E tudo bem, a cura não é linear. Tem dias bons e ruins, dê um passo à frente e para trás. Ele olhou para o rio. Minha avó costumava dizer que os verdadeiros sentimentos não são apressados. Eles crescem em seu próprio tempo, como tudo que vale a pena. Júlia sentiu lágrimas beliscando, não por tristeza ou medo, mas da enorme percepção de que esse homem realmente a entendia, realmente respeitava sua jornada. Podemos apenas... Ela começou hesitante. Podemos levar isso devagar? Dia a dia? O sorriso de Fernando era como o nascer do sol. Podemos levar todo o tempo que você precisa. Convocando sua coragem, Júlia estendeu a mão e pegou a mão, entrelaçando os dedos dela com os dele. Era um pequeno gesto, mas para ela era monumental. Uma escolha deliberada de confiar, conectar, se avançar. Eles se sentaram em silêncio confortável, observando a luz da lanterna dançar na água, seu L mãos com tinta descansando entre eles, como uma promessa. O caminho de volta a Monte Verde foi calmo, mas pacífico. Júlia se viu olhando para o perfil de Fernando na luz do painel fraco, maravilhando.
Depara-se com o quão diferente ele era de qualquer homem que ela conhecia antes. Havia uma firmeza para ele, uma força do paciente que nunca exigiu ou intimidada. Quando chegaram à fazenda, Fernando a levou até a porta, mantendo uma distância respeitosa, apesar das revelações da noite. "Obrigado por hoje", disse Júlia de pé nos degraus da varanda. "Eu tive um tempo maravilhoso." "Eu também", respondeu Fernando. Ele hesitou e perguntou: "Você gostaria de me ajudar com os cavalos amanhã de manhã? Domingo geralmente fica quieto, e Dawn tinha um novo potro que você gostaria de ver." Júlia sorriu, percebendo que ela realmente queria aprender mais sobre o mundo dele, além da cozinha. "Eu gostaria disso." "Boa noite, então," ele disse suavemente. Em um momento de bravura, Júlia se inclinou para a frente e rapidamente beijou sua bochecha. "Boa noite, Fernando." Ela correu para dentro antes que pudesse ver a reação dele, seu coração batendo com uma mistura de ansiedade e alegria. Em seu quarto, ela cuidadosamente pendurou o vestido amarelo de Maria e mudou em suas boates. Enquanto roçava os cabelos diante do espelho, ela mal reconheceu a mulher olhando para ela, cheias de cusos corados, olhos brilhantes, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Pela primeira vez em mais tempo do que ela se lembrava, Júlia adormeceu pensando não do passado, mas do futuro. Na manhã seguinte, ocorreu nítido e brilhante. Júlia vestiu jeans e um suéter quente, puxando o cabelo para trás em um rabo de cavalo solto, em vez de seu pão grave antes habitual. Ela foi para a cozinha, onde Maria já estava preparando o café da manhã. Alguém acordou cedo para um domingo. Observou Maria com um sorriso conhecedor. "Café." Júlia aceitou a caneca com gratidão. "Estou ajudando Fernando com os cavalos esta manhã." Maria levantou as sobrancelhas, mas não fez comentários, embora sua expressão falasse volumes. Júlia se sentiu corando sob o olhar da mulher mais velha. "O festival foi legal," ela ofereceu, tentando parecer casual. Maria cantarolou. "Eu notei você e Fernando dançando." Antes que Júlia pudesse responder, o próprio homem apareceu na porta, vestido com roupas de trabalho e botas. Seu rosto iluminou quando ele a viu. "Bom dia," ele cumprimentou os dois, embora seus olhos tenham permanecido em Júlia. "Pronto para a sua primeira lição de cuidados com cavalos?" Júlia assentiu, colocando seu café meio acabado. "Lidere o caminho." Os estábulos estavam quentes e cheios do cheiro terroso de feno e cavalos. Fernando a guiou pelo corredor central, parando em frente a uma barraca, onde uma bela égua castanha estava de forma protetora ao lado de um potro de pernas trêmulas. "Isso é amanhecer," disse Fernando, "e sua nova filha, que ainda não tem um nome." Júlia se aproximou da barraca lentamente. "Eles são lindos. Você gostaria de alimentá-los? O amanhecer é muito gentil." Sob a orientação do paciente de Fernando, Júlia aprendeu a oferecer uma cenoura na palma da mão. Ela riu de prazer quando o focinho macio da égua fazia cócegas na mão. "Ela gosta de você," disse Fernando parado atrás dela. A manhã passou. Rapidamente, quando Fernando mostrou Júlia em torno dos estábulos, apresentando a cada cavalo e explicando suas personalidades e necessidades, ela ouviu atentamente, fazendo perguntas e, gradualmente, ficando mais confortáveis em torno dos grandes animais. "Você é natural," disse Fernando a ela, enquanto eles enchiam calhas de água. "A maioria das pessoas da cidade está mais nervosa. Com cavalos." Júlia sorriu. "Eu estava nervoso no começo, mas eles são tão honestos." "Há algo calmante nisso." Fernando assentiu. "Os animais não fingem. Eles são exatamente quem são. Nenhum jogo sem agendas ocultas." "Ao contrário das pessoas," Júlia disse suavemente. "Algumas pessoas," corrigiu Fernando. "Nem tudo." Seus olhos se conheceram, e Júlia sentiu que a agora familiar vibração no peito. Fernando se aproximou lentamente o suficiente para que ela pudesse se afastar se quisesse. Ela não. "Júlia," disse ele, sua voz baixa, "posso beijar você?" A pergunta tão simples e direta, pedindo permissão em vez de levar, trouxe lágrimas aos seus olhos. Ela assentiu, não confiando em si mesma para falar.
Fernando segurou seu rosto gentilmente com uma mão, dando-lhe tempo para mudar de ideia. Então, ele se inclinou e pressionou os lábios nos dela em um beijo tão terno que fez seu coração doer. Durou apenas um momento, mas quando ele se afastou, Júlia sentiu como se algo fundamental havia mudado dentro dela, como a pedra final sendo removida de uma parede que ela havia construído em torno de seu coração. "Tudo bem, Fernando?" perguntou, seus olhos procurando os dela. Em resposta, Júlia estendeu a mão e o puxou para outro beijo, este menos hesitante. Os braços dele enrolados em volta da cintura dela, segurando-a com segurança, mas não com muita força, e ela se sentiu segura de uma maneira que havia esquecido era possível. Quando eles se separaram, Fernando descansou a testa contra a dela. "Eu queria fazer isso por um longo tempo", ele admitiu. "Eu também", Júlia sussurrou. "Eu estava com medo." "E agora?" Ela considerou a questão seriamente. "Ainda tenho um pouco de medo", ela respondeu honestamente. "Mas não de você. De Fez sentindo tanto." Fernando assentiu em entender. "Vamos levar um dia de cada vez, lembra? Sem apressar, sem pressão." Júlia sorriu. "Um dia de cada vez." Um chorão suave da barraca de Dawn interrompeu o momento. Eles se viraram para ver o potro tentando seus primeiros passos de sua mãe, as pernas balançando com o esforço. "Olhe, para isso", disse Fernando orgulhosamente. "Ela já está tentando explorar." Júlia assistiu à determinação do minúsculo cavalo. "Ela precisa de um nome. Alguma sugestão?" Fernando perguntou. Júlia pensou por um momento. Depois disse: "Esperança. O nome dela deveria ser Esperança." O braço de Fernando se apertou, em volta da cintura. "É perfeito", ele concordou. "Absolutamente perfeito." Outubro trouxe cores brilhantes para a fazenda de Monte Verde, enquanto as árvores giravam tons vibrantes de ouro e vermelho. Os dias ficaram mais curtos, e o mais frio da noite com uma nitidez no ar que falava do inverno que se aproximava. Para Júlia, a temporada de mudanças espelhou a transformação que acontece em sua própria vida. A cada dia que passa, ela se viu sorrindo mais alta, falando com confiança. A cozinha havia se tornado verdadeiramente dela, com Maria alegremente voltando para deixar a criatividade de Júlia brilhar. "Esses turnovers da Apple são ainda melhores que os da minha mãe", declarou Maria uma manhã, dando uma mordida na última criação de Júlia, feita com a receita da avó de Fernando. "E eu nunca admitiria isso a ninguém além de você." Júlia riu, um som livre e fácil que não a surpreendeu mais. "O segredo está dourando a manteiga primeiro", ela confidenciou. "E uma pitada de cardamomo." A amizade deles se aprofundou ao longo dos meses, com Maria se tornando a figura materna que Júlia havia perdido desde que perdeu sua própria mãe anos antes. Foi Maria quem ofereceu conselhos gentis à medida que o relacionamento de Júlia com Fernando cresceu, nunca empurrando, mas sempre apoia. "Ele olha para você do jeito que meu Eduardo olhou para mim por 40 anos, disse Maria uma noite enquanto eles assistiam Fernando cortando madeira do lado de fora da janela da cozinha. "Como se você fosse o sol e a lua. Todos rolaram em um." Júlia corou, mas não negou. O que começou com o primeiro beijo nos estábulos havia florescido em algo que ela nunca havia experimentado antes. Um relacionamento baseado em respeito mútuo, risadas compartilhadas e cuidados genuínos. Fernando a cortejou com paciência antiquada. Eles fizeram longas caminhadas pela propriedade à noite, montaram cavalos juntos nas manhãs de domingo e compartilharam conversas tranquilas na varanda, após o jantar. "Junte-se a nós para uma sincera jornada de cura e segundas chances na fazenda de Monte Verde", onde Júlia, escapando de um relacionamento abusivo, encontra amor inesperado com Fernando, um proprietário de coração bondoso. A história deles nos lembra que mesmo nossas feridas mais profundas podem curar com paciência, compreensão e amor genuíno. Antes de começarmos esta história, comente abaixo de onde você está assistindo. O tráfego da manhã, no centro de Chicago, tocou, do lado de fora da janela de apartamento de Júlia, enquanto ela arrumava a última roupa em uma mala gasta. Aos 25 anos,
Sua vida havia se tornado uma série de decepções e lembranças dolorosas. A contusão no pulso havia desaparecido, mas as cicatrizes emocionais de seu relacionamento com Mark ainda pareciam frescas. "Você está fazendo a coisa certa?", disse seu colega de quarto Pan encostado no quadro da porta. "Ficar longe desta cidade é exatamente o que você precisa." Julia assentiu, sem olhar para cima. "Eu sei. Eu nunca pensei que acabaria fugindo." "Não está fugindo", insistiu Pan. "Está avançando, há uma diferença." Julia fechou a mala e finalmente olhou em volta do pequeno quarto que era sua casa nos últimos 3 anos. As paredes ainda mostravam esboços fracos onde as fotos penduram. Fotos de momentos mais felizes que ela havia retirado semanas atrás, incapazes de olhar las. "Minha prima Rachel diz que o trabalho é apenas temporário", disse Julia, colocando um fio de cabelo castanho atrás da orelha. 3 meses ajudando na cozinha em alguma fazenda no meio do nada. Fazenda Green Mountain, certo? Monte Verde Farm, Julia corrigiu. "É espanhol para Green Mountain." Pam sorriu. "Nome sofisticado para um monte de vacas e galinhas." O táxi buzinou do lado de fora e os ombros de Julia tenso. Era isso. Ela estava deixando tudo para trás. Seu apartamento, sua carreira fracassada, como seu chefe no Marcos Restaurant, e as memórias do comportamento controlador de Mark, que haviam escalado de críticas a abusos. "Ligue-me quando chegar lá", disse Pam, abraçando-a. "E lembre, se ninguém lá sabe nada sobre você, você pode ser quem quer ser." Julia assentiu, mas ela já sabia quem seria. Invisível. Era mais seguro assim. O campo se estendeu infinitamente, do lado de fora da janela do ônibus. Depois de uma viagem de 4 horas, Julia foi o último passageiro restante quando o motorista gritou: "Parada da fazenda de Monte Verde", conforme solicitado. O ônibus se afastou, deixando-a em pé por uma placa de madeira com Monte Verde Farm esculpida nela. Uma estrada de terra se estendeu à frente, ladeada por pastagens verdes, onde o gado pastava pacificamente. O sol do Tenzin-Sétemos, final da tarde, lançou longas sombras na paisagem, tão diferente da selva de concreto que ela deixou para trás. Julia puxou a mala ao longo do caminho de cascalho, seus sapatos de cidade já coletando poeira. A casa principal apareceu à distância. Uma grande fazenda de 2 andares, com uma varanda larga e cadeiras de balanço. Por trás disso, ela podia ver vários celeiros e edifícios menores espalhados pela propriedade. Uma mulher de 40 e poucos anos pisou na varanda, protegendo os olhos do sol. "Você deve ser Julia", ela gritou acenando. "Eu sou a mãe de Rachel, Marta. Bem, vindo a Monte Verde." Julia forçou um sorriso. "Obrigado por me receber." "Bobagem. Estamos agradecidos por você concordar em ajudar na cozinha. Nossa última cozinheira saiu sem aviso prévio. E com a estação da colheita chegando, precisamos de todas as mãos no convés." Marta levou a mala de Julia. "Deixe-me mostrar você ao seu quarto. E então você pode se refrescar antes do jantar." O interior da fazenda era surpreendentemente espaçoso, com pisos de madeira que ralavam sob os pés. Marta a levou para um quarto pequeno, mas aconchegante, com vista para os campos. O banheiro está no corredor, compartilhado com 2 de nossos trabalhadores sazonais. As mãos do rancho têm seus próprios aposentos perto dos estábulos. Marta colocou a mala na cama. "O jantar está às 6 na sala de jantar principal. A maioria dos trabalhadores come lá juntos." Quando Marta saiu, Julia sentou-se na beira da cama, repentinamente sobrecarregada. Ela trocou o barulho da cidade por um silêncio desconhecido quebrado somente por sons animais distantes e o sussurro do vento através das árvores. Parte dela queria ligar para Pam e implorar para que ela enviasse dinheiro para uma passagem de devolução, mas ela sabia que não havia nada para voltar. Ela mudou de jeans e uma camiseta cinza lisa, puxando o cabelo para trás em um coque apertado. Olhando no pequeno espelho acima da cômoda, ela mal se reconheceu. O brilho que uma vez acendeu os olhos se foi, substituído por uma cautela. Foi melhor assim, ela disse a si mesma. Não se destaque. Não atraia a atenção. Exatamente às 6 horas, Julia desceu as escadas, seguindo os sons da conversa e o cheiro da cozinha caseira.
A sala de jantar continha uma longa mesa de madeira, onde cerca de uma dúzia de pessoas já estavam sentadas, passando pratos em estilo familiar. Todo mundo, esta é Júlia de Chicago, anunciou Marta. Ela estará ajudando Maria na cozinha para a estação da colheita. Júlia examinou os rostos ao redor da mesa, principalmente homens. Fazia com a mão com pele desgastada e sorrisos amigáveis em que ela não confiava. Ela assentiu e pegou o assento vazio ao lado de uma mulher mais velha que deve ser Maria. Começo a trabalhar amanhã, Júlia perguntou calmamente. Maria assentiu. A preparação para o café da manhã começa às 5. Espero que você seja um riser cedo. Júlia não era, mas ela seria. Qualquer coisa para se manter ocupada e evitar pensar na vida que deixou para trás. A refeição continuou com conversas fluindo ao seu redor. Júlia respondeu às perguntas diretas educadamente, mas brevemente, não oferecendo informações adicionais sobre si mesma. Enquanto as placas estavam sendo limpas, a porta da frente se abriu e a sala ficou momentaneamente em silêncio. Um homem alto entrou, removendo seu chapéu de cowboy quando entrou. Ele tinha cabelos escuros tingidos de cinza precoce nos templos, uma linha de mandíbula forte, coberta de restolho e olhos que pareciam absorver tudo de uma vez. Ao contrário das outras mãos do rancho, ele usava uma camisa de botão com o jeans, as mangas enroladas para revelar antebraços bronzeados. Desculpe, estou atrasado, disse ele acenando para Marta. Tive que terminar com o novo bezerro. Fernando, venha conhecer nossa nova ajuda na cozinha. Marta o acenou. Esta é Júlia de Chicago. Júlia, este é Fernando Monteiro, o proprietário de Monte Verde. Júlia sentiu seu corpo tenso quando ele se aproximou. Ela manteve os olhos baixos, concentrando-se no grão de mesa de madeira. Bem-vindo a Monte Verde, disse Fernando, sua voz mais profunda do que ela esperava, com apenas uma sugestão de sotaque. Espero que você se sinta confortável aqui. Ela se forçou a olhar para cima e imediatamente se arrependeu. Seus olhos eram gentis, o marrom profundo dos grãos de café, e eles pareciam ver através de suas paredes cuidadosamente construídas. Ela rapidamente desviou o olhar. Obrigado, ela murmurou de pé abruptamente. Se você me desculpar, eu deveria descansar um pouco antes de amanhã. Ela sentiu os olhos dele nela quando ela saiu, e isso fez sua pele espalhar. Não com medo, exatamente, mas com consciência. E isso era perigoso. Em sua experiência, os homens eram apenas gentis quando queriam algo. Ela aprendeu essa lição da maneira mais difícil com Mark. De volta ao quarto, Júlia empurrou a pequena cômoda contra a porta, não o suficiente para bloqueá-la completamente, mas o suficiente para fazer barulho se alguém tentasse entrar. Ela se enrolou na cama, segurando o travesseiro firmemente contra o peito como um escudo. O sono veio adequadamente, cheio de sonhos da voz irritada de Mark e de olhos escuros e gentis que, de alguma forma, pareciam igualmente ameaçadores. Os próximos dias caíram em uma rotina. Júlia chegou à cozinha antes do amanhecer, trabalhando silenciosamente ao lado de Maria para preparar o café da manhã para as mãos do rancho. Ela aprendeu o ritmo da vida agrícola, manhãs, refeições saudáveis e o ciclo constante de tarefas que mantinham o local funcionando. Ela evitou Fernando o máximo possível, embora muitas vezes sentisse o olhar dele quando eles estavam na mesma sala. Ao contrário de Mark, ele nunca levantou a voz, nunca exigiu atenção. De fato, ele raramente falava, exceto quando necessário. Havia uma quietude nele que a intrigou e a enervava. Uma semana em sua estadia, Júlia estava cortando legumes para o ensopado de noite quando Maria entregou a ela uma nota. Fernando pergunta se você prepararia algo especial para um jantar de negócios amanhã à noite. Apenas para ele e 2 convidados. A mão de Júlia apertou ao redor da faca. Eu não sou um chefe, disse ela. Estou aqui apenas para ajudar. Maria sorriu. Rachel disse a Marta que você trabalhou em um restaurante em Chicago. Fernando pensou que você poderia gostar de criar algo diferente para uma mudança. Júlia se sentiu presa. Ela não queria chamar a atenção para si mesma, mas se recusar pode levantar questões que não queria responder. Tudo bem, ela disse finalmente. Vou precisar de uma lista dos ingredientes disponíveis.
Na noite seguinte, Júlia se viu sozinha na cozinha, preparando uma refeição da qual se orgulhava: costelas curtas com legumes assados e uma redução de vinho tinto. O processo familiar de cozinhar a acalmou, e por breves momentos ela esqueceu onde estava e por quê. Ela estava tão absorvida em seu trabalho que não ouviu Fernando entrar até que ele falasse: "Cheira maravilhoso aqui." Júlia pulou, quase jogando a colher de pau que estava segurando. Ela girou, instintivamente apoiando contra o balcão. Fernando levantou as mãos. "Sinto muito. Não pretendia assustá-lo." Júlia se forçou a respirar. "Está tudo bem, o jantar estará pronto em 20 minutos. Ele não saiu como ela esperava." Em vez disso, ele se inclinou contra o quadro da porta observando seu trabalho. O silêncio se estendeu entre eles até que ela não aguentasse. "Há algo mais que você precisa?" Ela perguntou, mais acentuadamente do que o pretendido. "Não." Ele disse simplesmente. "Eu apenas gosto de assistir alguém que sabe o que está fazendo." Não havia zombaria em sua voz, apenas uma apreciação genuína. Júlia não sabia como responder a isso. Mark sempre criticou sua cozinha, encontrando falhas com seus melhores esforços. "Seus convidados estarão esperando", disse ela finalmente. Fernando o endireitou. "Eles acabaram de ligar. Eles estão atrasados. Tráfego da cidade." Ele hesitou. "Você se juntaria a mim para um copo de vinho enquanto esperamos?" Abriu uma garrafa que combina bem com sua refeição. Júlia endureceu. "Não, obrigado. Tenho trabalho a terminar." Ela voltou para o fogão, deixando claro que a conversa acabou. Ela o ouviu suspirar suavemente antes de sair, e só então ela soltou a respiração que estava prendendo. Mais tarde naquela noite, depois de servir a refeição e limpar a cozinha, Júlia sentou-se sozinha nos degraus da varanda dos fundos. A noite estava clara, as estrelas visíveis de uma maneira que nunca foram em Chicago. Ela envolveu os braços em volta de si mesma, lutando contra uma onda repentina de solidão. "Posso me juntar a você?" Júlia se assustou com a voz de Fernando. Ele ficou uma distância respeitosa, segurando 2 canecas. Todo instinto disse a ela para sair, para se retirar para a segurança de seu quarto. Mas algo, talvez a quietude da noite ou o cansaço em sua expressão, fez o aceno de cabeça levemente. Ele sentou-se no extremo oposto da etapa, deixando muito espaço entre eles. "Chocolate quente", disse ele, oferecendo-lhe uma das canecas. "A receita da minha mãe." Júlia hesitou antes de aceitá-lo. A cerâmica estava quente contra as palmas das mãos. "O jantar foi excelente", disse Fernando depois de um momento. "Você é muito talentoso." Júlia tomou um gole do chocolate quente para evitar responder. Era rico e não muito doce, com uma pitada de canela. "Você não gosta de elogios", observou ele. "Eu não gosto." Ela começou, então parou. "Não gosto de homens que pensam que eles possuem você porque disseram algo de bom." Fernando parecia entender o que não disse. "Você não precisa falar comigo, Júlia. Mas eu quero que você saiba que aqui ninguém vai te machucar. Você está seguro em Monte Verde." A bondade em sua voz quase a desfez. Ela ficou abrupta, devolvendo-o a caneca. "Obrigado pelo chocolate. Quente, Sr. Monteiro. Boa noite." Quando ela correu de volta para o quarto, Júlia sentiu lágrimas ameaçadoras. Ela não chorou desde que saiu de Chicago, nem mesmo quando Mark ligou para o telefone celular repetidamente até que ela foi forçada a mudar seu número. Ela não chorava agora. As lágrimas eram um luxo que ela não podia pagar, porque crying significava sentir, e sentir se significava vulnerabilidade. E ela prometeu a si mesma que nunca mais ficaria vulnerável. 2 semanas se passaram na fazenda de Monte Verde. Júlia se estabeleceu em uma rotina que parecia quase segura: acertar antes do amanhecer, preparar café da manhã com Maria, limpar, começar os preparativos para o almoço, servir, limpar novamente e começar o jantar. As tarefas repetitivas mantiveram as mãos ocupadas e sua mente ocupada. Ela ainda se mantinha sozinha, comendo rapidamente e se retirando para o quarto ou dando passeios sozinhos pela propriedade quando suas tarefas da cozinha terminaram.
Os trabalhadores agrícolas aprenderam a não se aproximarem diretamente dela, enviando seus elogios sobre ela cozinhar por Maria. Em terça-feira de manhã chuvosa, Júlia estava amassando a massa de pão quando Maria anunciou que precisava visitar sua irmã na cidade vizinha. O bebê dela está chegando cedo, explicou Maria, que já está desapontando seu avental. Eu devo ir hoje. Júlia sentiu o pânico subindo. Mas e o almoço e o jantar? Você sabe o que fazer, disse Maria com confiança. Você é um cozinheiro melhor do que eu de qualquer maneira. Fernando já disse que tudo bem para eu ir. Depois que Maria saiu, a cozinha parecia grande demais, muito vazia. Júlia trabalhou metodicamente, tentando ignorar a ansiedade borbulhando dentro dela. Sem Maria como um buffer, ela teria que interagir com os outros mais diretamente. A chuva se intensificou durante a manhã, tocando contra as janelas da cozinha. Na hora do almoço, era tão difícil que as mãos do rancho vieram pingando molhadas, suas botas deixando trilhas enlameadas no chão. Desculpe pela bagunça, disse Tom, um dos trabalhadores mais velhos. Storm surgiu rápido. Júlia assentiu sem encontrar os olhos, preparando o ensopado de frango e o pão recém-assado que havia preparado. Ela o serviu rapidamente e depois se retirou para o extremo da cozinha, ocupando-se com vasos de lavagem. Fernando chegou tarde, a camisa encharcada. O riacho está subindo, disse ele aos homens. Precisamos mover o gado do pasto inferior depois do almoço. Seus olhos encontraram Júlia do outro lado da sala. Este ensopado é exatamente o que precisávamos hoje. Obrigado. Júlia deu um pequeno aceno de reconhecimento antes de voltar à sua tarefa. Ela podia sentir o olhar dele permanecendo nela, mas ele não se aproximou. Depois que os homens partiram para as tarefas da tarde, Júlia limpou a sala de jantar e começou a se preparar para o jantar. A tempestade continuou a se enfurecer lá fora, um raio piscando no céu escuro, seguido de trovões estrondosos que pareciam sacudir a casa. Ela estava pegando uma panela grande em uma prateleira alta, quando um acidente de trovão particularmente alto a assustou. A panela escorregou de suas mãos, barulhentando o chão com um estrondo ensurdecedor. Júlia ofegou instintivamente apoiando contra a parede, seu coração disparado. Você está bem? Fernando estava na porta, a água da chuva pingando de seus cabelos e roupas. Sua aparência repentina, combinada com o barulho e a tempestade, enviou Júlia em um pânico momentâneo. Ela deslizou pela parede, respirando rasa e rápida. Em vez de se aproximar dela, Fernando ficou onde estava, sua voz gentil. É apenas uma tempestade, Júlia. Você está seguro aqui. Ela não podia responder, presa em uma lembrança de Mark. Jogando vasos quando o jantar não era do seu gosto, cantos da cozinha, onde ela se amontoou para evitar sua raiva. Fernando parecia entender. Ele se abaixou lentamente para sentar no chão, mantendo toda a largura da cozinha entre eles. Aqui ninguém grita com você, ninguém faz você se sentir menos. Você pode respirar. Suas palavras, tão simples e diretas, romperam seu pânico. Júlia respirou rasgando, depois outra. Lágrimas brotaram e derramaram, escorrendo pelas bochechas. Pela primeira vez desde que chegou a Monte Verde, ela chorou não as lágrimas silenciosas que ela derramou em Chicago, mas soluços profundos e de balançar o corpo. Fernando permaneceu onde estava, uma presença constante em toda a sala. Ele não tentou confortá-la fisicamente ou dizer a ela para parar de chorar. Ele simplesmente esperou, dando a ela o espaço e o tempo que ela precisava. Quando suas lágrimas finalmente diminuíram, Júlia se sentiu vazia, mas de alguma forma a Luzer, como se algo venenoso tivesse sido drenado. Sinto muito, ela sussurrou limpando o rosto com a manga. Nunca se desculpe por sentimentos, disse Fernando. Eles são honestos, mesmo quando as pessoas não estão. Ele ficou lentamente. A tempestade está piorando. Preciso verificar os animais, mas voltarei antes do jantar. Ele parou na porta. Júlia, obrigado por confiar em mim o suficiente para ser você mesmo, mesmo por um momento. Depois que ele saiu, Júlia permaneceu no chão por vários minutos, processando o que havia acontecido. Nenhum homem jamais a viu quebrar assim sem zombar dela ou tentar consertá-la. Fernando não fez nenhum. Ele simplesmente estava lá, estável,
como a terra sob a fazenda. Ela finalmente ficou. Pegou a panela caída e voltou ao seu trabalho. Mas algo mudou dentro dela. A menor rachadura na parede que ela construiu em volta de si mesma. À noite, a tempestade se intensificou em algo feroz e selvagem. O vento uivou ao redor da casa da fazenda e a chuva atacou as janelas como pequenas balas. A maioria dos trabalhadores agrícolas havia se mudado para o bunkhouse mais cedo, mas Fernando e duas das mãos seniores ficaram na casa principal para monitorar a situação. O riacho transbordou, relatou Tom depois de verificar fora. Mas os animais são todos seguros nos celeiros altos. Júlia serviu um jantar simples de ensopado de carne e pão de milho, que os homens comeram rapidamente antes de retornarem ao relógio pelas janelas. Ela se limpou sozinha, ouvindo suas vozes baixas discutindo os níveis de água e os danos à propriedade. Quando ela estava terminando, as luzes piscavam uma vez, duas vezes e depois saíram completamente, mergulhando a casa na escuridão. Todo mundo fica calmo. A voz de Fernando veio da sala de estar. O gerador deve começar em breve. Júlia congelou na cozinha escura, sua mão segurando a borda da pia. Ela ouviu passos se aproximando e tensos. Júlia? Fernando chamou suavemente. Você ainda está aqui? Sim, ela respondeu, sua voz quase audível com a tempestade. Um feixe de luz apareceu quando Fernando entrou com uma lanterna. O gerador deve começar qualquer minuto, mas eu tenho velas apenas por precaução. Você está bem com o escuro? A verdade era que ela não estava. Apartamentos escuros significavam que Mark estava em um de seus humores, forçando a navegar pela memória e tocar para evitar incomodar Lou. Estou bem, ela mentiu. Fernando não a desafiou, mas deixou a lanterna no balcão. Mantenha isso com você, preciso verificar algo lá fora. Nesta tempestade, a pergunta caiu antes que ela pudesse impedi-la. O gerador está em um galpão, atrás da casa. Ele deveria ter começado automaticamente, mas às vezes o interruptor grita. Ele pegou uma capa de chuva de um gancho na porta dos fundos. Eu voltarei. Sozinho na cozinha escura com apenas o feixe de lanterna para companhia, Júlia se sentiu inesperadamente preocupada com Fernando. A tempestade era perigosa e ele estava saindo sozinho. Antes que ela pudesse analisar esse novo sentimento, a porta dos fundos se abriu novamente, trazendo consigo uma rajada de vento e chuva. Fernando entrou encharcado apesar da capa de chuva. O caminho para o galpão do gerador é inundado, informou ele. Teremos que nos contentar com velas hoje à noite. Ele sacudiu o casaco e recuperou várias velas grandes de um gabinete, iluminando-as e colocando-as ao redor da cozinha e da sala de jantar. O brilho quente criou uma atmosfera aconchegante, apesar da tempestade furiosa do lado de fora. Os telefones também estão baixos, disse ele, passando a mão pelos cabelos úmidos. Mas nós enfrentamos tempestades piores do que isso. A casa é sólida. Júlia assentiu assistindo a luz de velas jogar em suas feições. Pela primeira vez, ela se permitiu realmente olhar para ele. A linha forte da mandíbula dele, a pequena cicatriz perto da sobrancelha direita, a profundidade de seus olhos, que parecia manter força e tristeza. Você deveria descansar um pouco, sugeriu Fernando. Não há mais nada para fazer esta noite. Júlia hesitou. O pensamento de ficar sozinho em seu quarto escuro de repente parecia menos atraente do que ficar na cozinha à luz de velas. Eu pensei que eu poderia fazer um chá primeiro, disse ela. Se Fernando ficou surpreso com sua decisão de ficar, ele não mostrou. O chá parece bom. Lembre, se eu me juntar a você... Ela balançou a cabeça e ele se sentou na mesa da cozinha, enquanto encheu a chaleira. Muito obrigado. O fogão era a gás e ainda trabalhava sem eletricidade. O simples ato de fazer chá na cozinha escavada pela tempestade parecia estranhamente íntima. Quando Júlia colocou uma caneca fumegante em frente a Fernando, seus dedos escovaram brevemente. Ela não se afastou, pois teria dias antes. Obrigado, disse ele. Eles ficaram em silêncio por um tempo, a tempestade fornecendo um cenário dramático para a cena tranquila da cozinha. Júlia embalou sua caneca, tirando o conforto de seu calor. Há quanto tempo você possui Monte Verde?
Ela finalmente perguntou, surpreendendo-se com a pergunta. Fernando olhou para cima, um lampejo de alguma coisa. Se agrada, talvez, cruzando o rosto por sua iniciativa. Está na minha família há 3 gerações. Meu avô começou com apenas 50 acres e um sonho. Meu pai o expandiu para o que você vê agora. Ele parou. Eu levei mais de 10 anos atrás, depois que eles passaram. Você corre bem, disse Júlia. Depois acrescentou suavemente. Todo mundo respeita você aqui. O respeito é ganho através da justiça, não do medo, respondeu Fernando. Meu pai me ensinou isso. Júlia olhou para o chá. Mark havia governado pelo medo, medindo seu sucesso pela rapidez com que ela saltou para obedecer. Nem todo mundo vê dessa maneira. Fernando ficou quieto por um momento. Não, nem todo mundo faz. Ele parecia escolher suas próximas palavras com cuidado. Júlia, o que aconteceu com você antes de vir aqui não foi sua culpa. Ela olhou para cima brutamente. Você não sabe nada sobre mim. Eu sei que você é forte, ele disse simplesmente. Eu sei que você está se reconstruindo, peça por peça, e eu sei que quem te machucou estava errado. Júlia sentiu lágrimas ameaçando novamente e piscou. De volta. Eu não quero falar sobre isso. Não precisamos, garantiu Fernando. Mas se você o fizer, eu sou um bom ouvinte. O vento uivou particularmente em voz alta, sacudindo as janelas. Júlia pulou um pouco e, sem pensar, Fernando alcançou o outro lado da mesa. Ele parou pouco para tocar a mão dela, deixando a escolha para ela. Depois de um momento de hesitação, Júlia permitiu que seus dedos descansassem levemente contra os dele. Foi a primeira vez que ela tocou de bom grado desde que deixou Chicago. A mão de Fernando estava quente e calejada pelo trabalho agrícola, firme sob seus dedos trêmulos. Eles ficaram assim por vários batimentos cardíacos, conectados pelos toques mais leves enquanto a tempestade se espalhou para fora. Então Júlia retirou suavemente a mão e ficou em pé. Eu deveria ir para a cama, disse ela. Fernando assentiu, subindo também. Leve uma vela com você. E Júlia, obrigado pelo chá e a empresa. Em seu quarto, Júlia colocou a vela na mesa de cabeceira e sentou-se na beira da cama. Sua mão ainda, tingia onde tocou a de Fernando. Em vez de sentir medo ou ansioso, ela se sentiu calma. Ela não empurrou a cômoda contra a porta naquela noite. E pela primeira vez desde que chegou a Monte Verde, ela dormiu sem agarrar o travesseiro como um escudo. Na manhã seguinte, ocorreu claro e brilhante, como se a tempestade nunca tivesse acontecido. A energia ainda estava fora, mas Fernando e as mãos do rancho já estavam avaliando danos e reparos iniciais. Júlia preparou um café da manhã simples de cereais e frutas frios, levando uma bandeja para os homens que trabalham para limpar uma árvore caída perto da casa. Você é um anjo, disse Tom com gratidão, levando uma tigela. Fernando olhou para cima de onde estava operando uma serra elétrica, surpresa se registrando em seu rosto ao ver Júlia se aproximando voluntariamente do grupo. Ele colocou a serra e limpou a testa com o antebraço antes de aceitar a comida que ela ofereceu. Obrigado, disse ele. Isso é atencioso da sua parte. Júlia deu um pequeno encolher de ombros. Você trabalha desde o amanhecer. Você deve estar com fome. Ela não demorou retornando à cozinha para continuar seus preparativos para